Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar a falar aqui do David Goggins. Quem é David Goggins? O que esse cabra fez? Então, seguindo aí, né? Esse é o nosso 6º capítulo dessa série que a gente tem feito. Mas eu vou sempre fazer o resumo como eu sempre tenho feito. Esse é o livro de David Goggins, nós estamos resumindo aqui. O Nada Pode Me Ferir. Quem é David Goggins? Eu sempre tenho que falar isso. David Goggins é o único ser humano na face da Terra, completou os treinamentos para entrar nas forças especiais das Forças Armadas norte-americanas. Então ele foi o único cara que passou no treinamento de Navy SEAL, ou seja, fuzileiros navais da Marinha. Ele é o único cara que é um Army Rangers, ou seja, é o comando do Exército, e ele é o único cara que passou no TACP, que é da Aeronáutica. Então ele passou por essas três, então ele é o único que passou nas três conjuntas, tá? E David Goggins, né, o mais importante disso, assim, mas quem que é esse cara? Era um cara que tinha 135 quilos. Nos capítulos anteriores é importante que vocês acompanhem como ele chegou, né? Então não é um cara, o cara sempre foi forte, sempre foi guerreiro, não. Então ele foi modulando a cabeça dele. Tem um outro livro também, para quem gosta desse, que é Além do Nada Pode Me Ferir e Nunca é Hora de Parar. Então esses são os dois livros que eu recomendo, livros muito bons. E o que é a ideia dessa nossa conversa aqui? Cara, o livro basicamente fala um pouquinho da visão de um cara superatleta, que se torna um superatleta, nem era um superatleta. E eu, entendendo um pouquinho essa lógica, eu acho que a gente conseguiria trazer isso para a multipropriedade. Alguns pontos, e é o que eu tentei fazer nos capítulos anteriores, e é o que eu vou tentar fazer nesse nosso capítulo, tá bom? Então, um breve resumo aí do que eu falei, do David Goggins, e vamos lá para o resumo do capítulo 6 do livro, de título O Importante Não É o Troféu, ok? Então vamos lá. Em 2005, né, o David Goggins resolve correr um campeonato norte-americano de corrida, campeonato nacional em San Diego, de uma corrida de 24 horas. Ele nunca correu isso, tá? Ele nunca foi um maratonista, nunca correu longa distância, treinava ali em academia, tal, fazia algumas corridas distantes e resolveu em 2005 correr uma corrida nada mais, nada menos que uma corrida de 24 horas, tá? Então, Goggins vai contando que no decorrer daquela corrida, ele foi muito bem no começo, mas depois, né, ele começou a ter vários problemas durante a corrida. E quais foram esses problemas? E como Goggins, né, e queria correr ali 160 quilômetros, ele nunca tinha treinado para esse tipo de corrida, então ele estava com um sistema, vamos colocar aí, né, a forma física para uma corrida dessa distância, o sistema cardiovascular não estava bem. Então, nas primeiras 4 horas, ele começou a ter alguns problemas. Então, nessas primeiras 4 horas, ele já havia corrido 40 quilômetros, e estava ali já começando a ter dor nos quadris, dor nos joelhos, dor no pé, que é bem comum, mas o quadril, para quem gosta de correr, eu gosto, você começa a ter uma dor que incomoda muito no quadril. Como o Goggins já estava com o cérebro um pouco calejado, ele mesmo com essas dores, ele foi continuando ali, e lá no quilômetro 102, 112, por ali, ele começou, além de estar doendo tudo, pé sangrando, ele começou a ter dores em ondas, né? Dores em estado gigante. Também sentia ali com essas dores várias tonturas. E Goggins, nesse momento, começou a perceber que ele já tinha uma recompensa. Ele nunca tinha corrido 100 quilômetros. Ele estava com mais de 100 quilômetros, corrido 12 horas de corrida. Então, aquilo ali para ele já foi uma certa vitória. Ele já comemorava aquele ponto. E o Goggins tem sempre essa sensação, né? Ele tem sempre essa sensação que ele precisa superar a dor. E estava vindo dor. Então ali ele já não conseguia mais correr, então foi terminando a prova meio que andando, meio que se arrastando. E ele, o Goggins, coloca como o grande motivador para ele concluir a prova eram os potes de biscoito, que ele buscou na infância, buscou na memória afetiva, esses potes de biscoito. Então nisso, o Goggins foi buscar na infância dele esse pote de biscoito, que era
aquilo que a mãe dele deixava ele comer, quando ele fazia a tarefa bonitinho, quando ele tomava banho certinho, então era recompensa. Então o Goggins colocou, terminar a prova, iria dar a possibilidade dele comer um biscoito. Então veja, Goggins não buscava o troféu, não é isso que ele buscava. Ele busca recompensas pessoais. Então a lição que o Goggins tenta te passar é que o pote de biscoito não é para você terminar como se fosse... eu fiz isso, agora eu vou ter a recompensa. Não, o pote de biscoito não é para te fazer bem. É para você lembrar da sensação do bem. É você lembrar que você precisa concluir alguma coisa para ter uma sensação boa. É bem diferente, tá? Isso que o Goggins tenta passar pra gente. No desafio 6, o que você vai fazer? Você vai colocar naquela sua agenda, naquelas anotações do seu telefone, do celular, o seu pote de biscoito. Cria o pote, né, das suas realizações, dos seus sucessos. Então você vai lembrar, por exemplo, aquele mês que você começou mal, você começou muito mal e chegou a ser top. Ou aquele processo de seleção que foi muito difícil e no final você conquistou. Eu sempre cito que o meu processo de seleção ele foi por mais de 200 pessoas. Então toda vez que eu tô com dificuldade, eu lembro desse episódio, porque esse episódio ele me fortaleceu. Então coloca isso, cara. Coloque os seus feitos, aquilo que você errou, que você escorregou. Para toda vez que você tiver dificuldade, lembra da sensação que hoje você enxerga do sucesso que você teve. Então, toda vez que eu tenho muita dificuldade, eu lembro desse processo de seleção. Toda vez que eu tenho dificuldade, eu lembro os períodos que eu passei com dificuldade. Eu lembro dos períodos de onde eu saí. Eu utilizo aquilo ali não para me confortar, mas para me dar energia para superar novamente. Vou dar outros exemplos. Eu posso usar isso na sala de vendas? Claro que pode. É para isso que serve esse nosso treinamento. Então, quando você tá mal, quando você tem que atender 3, 4, 5 casais num dia, ou quando você está num ponto de vendas ruim, ou quando você está num ponto de captação ruim, lembra o dia que você estava num ponto de captação e você colocou 3, 4 casais? Ou lembra num dia que você atendeu um casal super difícil e você fez uma venda? Coloca isso. E coloca também a sensação do sucesso. Porque é isso que você precisa buscar. Eu não quero que você busque. Eu não quero que você tente ter o sucesso de novo. Eu quero que você entenda que aquela dor que você está passando é nada mais do que você já passou e teve sucesso. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Joga no grupo. Compartilha, que dá muito trabalho fazer esse conteúdo, porque eu tenho que ler o livro de novo, tenho que editar, tenho que fazer um monte de coisa. Pô, isso seria legal se você me desse uma moralzinha aí, de colocasse o like, inscrevesse no canal, compartilhasse com a galera. Grande abraço a todos!